Eu comecei a beber com 12 anos, beber e fumar. O primeiro porre que eu tive na vida foi com 12 anos. Aí a primeira vez que eu fumei maconha foi com 17 anos. Aí com 19 anos é que eu conheci as outras drogas. Aí que eu, com 19 anos até mais ou menos 28, 29, foi o uso quase que diário de droga. Álcool, maconha e cocaína, e ácido. As quatro drogas que eu mais usei na vida foi essas. Já experimentei outras, já tomei chá de cogumelo, já tomei êxtase, MD, que é o princípio ativo do êxtase, dentre outras. Mas a época que eu cheirava, por exemplo, era começar a beber e começar a cheirar. O álcool sempre esteve muito ligado à cocaína, diferente da maconha. A maconha geralmente era uma droga que eu usava depois do trabalho, por exemplo. Era outro contexto. Né? Era algo para descansar, para relaxar. A dependência está relacionada com recompensa, né? Recompensa como o nome já diz, recompensa é uma sensação prazerosa que vem após uma ação ou uso de uma substância, né? Então, algumas drogas geram essa recompensa de uma forma muito aguda, muito pronunciada, né? O caso do crack, o caso da heroína, o caso da morfina, da cocaína também. Então, se diz que essas substâncias têm uma propriedade de levar um potencial de levar à dependência grande. O sistema de recompensa no cerebral, ele funciona numa parte específica do cérebro. A gente chama de núcleo accumbens, curiosidade. Então, drogas e situações que trazem prazer ativam esse sistema, né? E geram essa sensação prazerosa. Quando entra o caráter abusivo, qual é o custo disso? Qual é o custo biológico, né, fisiológico para o corpo do usuário? Qual é o custo para a sociedade? Qual é o custo para a família? Então, a gente tem que mostrar que o problema é o comportamento do uso, é quando eu perco o controle, que pode ser perdido quando se usa tablets, celulares, videogame, jogos, né, ilícitos em cassinos, essas coisas todas, até o controle do sexo, né? Então, isso tudo, o objeto que a gente perde o controle, ele pode diferenciar, mas neurologicamente a via de recompensa do sistema límbico, né, associado com a memória, ele é o mesmo. Existe uma classificação de drogas que estimulam a atividade cerebral, drogas que deprimem a atividade cerebral e drogas que perturbam essa atividade. Então, assim, de uma forma bem simples, né, as drogas que estimulam, a cocaína é um exemplo de droga que estimula, a anfetamina, dos ribites, são drogas que estimulam, né, que tiram o sono, que tiram o apetite, né? As drogas que deprimem, é interessante que o álcool, inicialmente, ele estimula. Depois que você bebe um tanto, ele deprime, dá sono, né? Então, as drogas que deprimem, como o ópio, como os benzodiazepínicos, são também drogas que são muito procuradas, porque tiram, né, o sujeito da vida, ele dorme, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito, mas a heroína faz isso, né, que é a droga mais usada na Europa, principalmente. E aquelas drogas que fazem uma bagunça no cérebro, né, nesses neurotransmissores, né, que são os alucinógenos. Então, a maconha é tida como um alucinógeno fraco. O mais potente dos alucinógenos é o ácido lisérgico, o LSD. A maconha foi um processo que mudou durante os anos. Eu fumei durante muito tempo, todos os dias. Era um hábito diário. No começo tinha a sensação de relaxar, de descontraído, fica tranquilo. Com o passar dos anos, essa sensação foi mudando para ansiedade.
Então, assim, no começo, eu fumava, eu ia dormir. Depois, no final, eu fumava, eu ficava acordado, não conseguia dormir, tirava o sono. Então, assim, mas mesmo eu sabendo que eu ia ficar ansioso, eu buscava essa sensação de antes, de relaxar. A forma de uso, a quantidade de uso tende-se a ser maior do que uma substância que causa um prazer um pouco menos intenso e mais prolongado, né? Então, essas substâncias têm um potencial de levar à dependência, de causar dependência maior. A pessoa ela consome uma quantidade de álcool, quando essa quantidade ela atinge o sistema nervoso central, o primeiro efeito que ela vai ter é deprimir vias neuronais de comportamento que a gente reprime na sociedade. Então, se a pessoa é muito tímida e ela faz um esquenta antes de ir para a festa, né, antes de ir para uma balada, qualquer coisa, o que ela fez nesse momento? Aquela via de timidez que ela mantém a semana inteira segura, ela reprime. Então, a pessoa fica mais expansiva. Então, ela vê no álcool uma ferramenta de ser aceito socialmente. E o que acontece? Eu posso consumir tanto álcool que eu deprimo centros cerebrais como o bulbo, que é o centro respiratório, cardiovascular, e a pessoa entra em depressão central. Então, ela pode entrar no que a gente chama de coma alcoólico. O álcool é o que a gente chama de depressor do sistema nervoso central. O efeito bom, prazeroso da cocaína é o efeito de como que eu falo, não sei se a palavra é essa, onipotência, de se sentir forte, se sentir capaz de fazer, de resolver os trem e ser o mais bonito, o mais macho, o mais legal, sabe? Mas aí isso dura alguns minutos. Depois de alguns minutos, você porque o efeito da cocaína é rápido, né? Então, depois dessa descarga, vem o contrário. Aí você começa a ficar ansioso pela próxima carreira. E assim emenda 3 dias, se deixar. E tem as drogas estimulantes, que são drogas aí de característica como a cocaína, o crack, o café, né, a cafeína na realidade do café, que são as drogas que fazem o quê? Elas jogam o nosso cérebro para um patamar de excitabilidade maior. De que forma? Aumentando principalmente a oferta de noradrenalina. Então, quando a gente consome esse tipo de droga estimulante, a tendência é que a gente não queira dormir, que a gente fique ativo. Então, nós temos hoje um consumo muito grande de drogas estimulantes porque nós temos um comportamento social induzido pelo capitalismo que nos faz estar alerta e produtivos. Eu preciso de drogas que me deixem alerta, seja para estudar, seja para trabalhar, para aumentar metas de trabalho. Olha o crack dentro da lavoura, né, dos cortadores de cana. Então, usando o crack para poder vencer metas do trabalho imposto pela indústria canavieira. O processo do ácido é o seguinte, você tome e eu não tenho outra descrição a não ser a alegria, né? Muita alegria, assim, você fica muito expansivo, você ri à toa, se tem uma piscina, você quer ficar naquela piscina admirando o azul da piscina, você quer ficar olhando o sol e admirar aquele pôr do sol que é o mais lindo que você já viu na sua vida, e às vezes tá meio nublado, tá feio, nem tá tão bonito assim. E no outro dia também tem a rebordose, porque a descarga no cérebro é muito grande e aí no outro dia você acorda mal. Se tem uma coisa que eu acho que é incomum a todas as drogas é isso. Você tem um momento de prazer, de sentir aquilo que você está buscando e depois você tem o inverso disso, né? No outro dia, geralmente, quando passa o efeito da droga, você tem o inverso disso. Na década de 70 eu tenho um consumo muito alto de alucinógeno. Hoje nós temos um consumo muito alto de drogas estimulantes. Não perdemos o álcool de vista. O álcool está na história da humanidade, desde que a humanidade entendeu a produção dos fermentados e depois dos destilados.
Cada pessoa tem uma característica, né, que vai gostar mais de uma droga do que outra. O problema que nós vemos é a perda do controle do uso, que é o caráter abusivo. O cérebro é o último órgão do organismo a completar o seu desenvolvimento, que se dá depois dos 18 anos. Então, até então, nenhuma substância deveria ser usada pelos riscos de alterar esse processo de desenvolvimento. Eu seria muito hipócrita em falar que droga só me traz lembrança ruim. Muito pelo contrário, droga me traz muita lembrança boa. Tive muitos momentos bons. É um risco que você corre na vida. A conta vem, mais cedo ou mais tarde, seu corpo vai cobrar essa conta. Tem risco de você pegar daqui, sei lá, quando eu tiver idoso, de repente, eu tenho um câncer de face porque há 40 anos atrás eu cheirei cocaína. A droga, antigamente, quando eu comecei a usar droga, era para divertir, entendeu? Para o momento de diversão, de descontração. Com o passar dos anos, não existia diversão se não tivesse uma droga. Então, é uma alienação, é uma prisão também. E esse limite do uso recreativo com a alienação, com a prisão, é muito tênue.